Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Remute, volume 8. E aí, Chiesa? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Algumas figurinhas carimbadas que a gente já consegue ver aqui. Ari, Daniel, DJ, o Marcelo Arada, Júlio Grande. Abraço a todos aí. Abraços e bem-vindos nessa sexta-feira 13, né? Meio friazinha. Sabe que eu pesquisei um pouquinho sobre sexta-feira 13 para ver de onde vem. Tem uma conclusão muito forte. Aí tem um monte de coisa aí que o pessoal conta, do número 13 e tal. Uma coisa que Sim. pareceu mais até plausível é quando o rei lá na França mandou executar os templários lá, foi numa sexta-feira 13 de outubro, e aí mataram vários lá, né? E acho que aí ficou marcado. Mas não sei, vamos ver, talvez seja isso. O 13 já tem esse estigma. Em muitos países eles encaram o 13 como um número de mau agouro, um número que não traz sorte. Tanto que nos Estados Unidos tem muitos prédios que não tem o andar 13, né? Vai Verdade. do 12 para o 14. Coisa louca, né? Parece que não tem o 13º pavimento, até parece, né? Ai, ai. Sensacional. Quer começar com alguma coisa da música ou você quer que eu comece aqui? Não, na verdade, o dia 13 ele também remete a uma outra coisa para a gente aqui no Brasil, né, Marcelo? Que é o negócio da abolição da escravatura, né? Então, essa data tem uma coisa interessante, a gente conhece, a gente estudou no nosso ginásio ali, a gente estudou 1888, 13 de maio, como a data que a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, né? E com isso aboliu aí mais de 700 mil pessoas que viviam em regime de escravidão aqui no país. O Brasil ele foi o último país das Américas a abolir a escravatura e por cerca de 350 anos o Brasil foi o destino de mais de 4 milhões de escravos africanos, né? Foi o maior território escravagista do Ocidente, mantendo esse sistema tanto no campo quanto na cidade. Essa data, assim, ela é emblemática porque a gente estudou nos livros de história, mas desde 1970 ela deixou de ser prestigiada porque teve uma força aí dos movimentos negros que eles resolveram instituir o Dia da Consciência Negra, ressaltando o papel dos próprios negros no processo da emancipação, sendo a data vinculada à morte de Zumbi, e não deixando como o dia 13 de maio, que é uma data que representa um ato de generosidade, né, da elite branca, transformando o negro que vivia em regime de escravidão como um ser livre, né? E depois desse processo ainda veio muitas outras coisas, que depois é direito a voto e tudo, mas de qualquer maneira vale a pena a gente citar, porque foi um acontecimento histórico, é importante, né? Eu também, se puder colocar a minha humilde opinião nesse tema, eu acho que tem muita coerência esse negócio de você prestigiar a data como uma data de reivindicação do povo negro, né, da cultura negra, mais do que realmente um ato que foi concedido por uma elite branca. Então, hoje é um dia emblemático nesse sentido da gente ressaltar isso daí. E hoje também, dia 13 de maio, ele é o dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Em 1917, nessa data, os católicos recordam a aparição de Nossa Senhora de Fátima para aqueles 3 pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, que ocorreu na cidade de Fátima. Então, Nossa Senhora ela já é considerada a mãe de Jesus, é conhecida como a mãe de Jesus, e por ter sido uma aparição na cidade de Fátima, que é a 130 quilômetros de Lisboa, eles começaram a fazer peregrinações nos dias 13 dos próximos meses, tanto que eles fazem comemorações no dia 13 de cada mês até outubro, para reverenciar esses vários encontros que os 3 jovens tiveram com Nossa Senhora de Fátima. Então, são duas
episódios emblemáticos aí, que vale a pena a gente relembrar aí do nosso dia 13 de maio. E não pode passar em branco essa data, não, né? Tem bastante coisa para a gente relembrar. Pô, e a gente tem a Rua 13 de Maio no Bexiga, que quem viveu na década de 80 aqui em São Paulo não deixou de conhecer esse lugar, né, cara? Com certeza. Café Piu Piu e outros, né? Café Society também era o Reduto do Choro, né? Então tinha um monte de coisa legal na 13 de Maio. O Arrê tá falando, ó, então os americanos não devem ter 13º, Eu Pois é, acho vi que é por isso que não tem 13º lá, né? Superstição, né? da mau É agouro ganhar verdade. 13º, né? Já vai direto pro 14º. É. Tá. Não é um dinheiro bem-vindo, né? É. Bom, vamos lá, vamos recordar agora da Sensacional. tecnologia, dia 7 de maio de 1946, há 76 anos. Foi É um fundada uma empresa que pós-guerra aí, hein? É, exatamente. Acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi fundada a Tokyo Tsushin Kogyo, cuja sigla é TTK, e que em português significa Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Fundada por duas pessoas lá no Japão, Masaru Ibuka e Akio Morita, ela foi a lançar o primeiro gravador em fita lá do Japão, o chamado Type G. Ninguém deve estar se tocando que empresa é essa, porque com esse nome não dava para as pessoas do resto do mundo pronunciar muito bem, né? No Ocidente, ninguém conseguia falar direito esse nome extenso em japonês. Então, os Uhum. seus presidentes foram nos Estados Unidos, viram que eles tinham dificuldade de falar esse nome. Em janeiro de 58, eles mudaram o nome. Eles mudaram para um nome muito mais fácil, né? Usando algumas palavras já existentes, como, por exemplo, som em latim, que é sonus, e uma gíria na época nos Estados Unidos para garoto, que era Sony, com 2 N's. E aí nasceu a Sony. Entregou. Não teve jeito, aí eu tenho que falar já que é a Sony. E bacana, eu vou falar um pouquinho da história dos os marcos de lançamentos da Sony, principalmente nos primeiros anos, né? Os mais recentes todo mundo conhece, não precisamos falar dos que todo mundo está vendo hoje em dia, mas vamos só recordar como é que eles foram icônicos, foram muito importantes na história da tecnologia. Por exemplo, o primeiro produto que levou a marca Sony, até mesmo antes deles mudarem a empresa para a Sony, foi um rádio modelo TR-55, que foi lançado em 1955, 3 anos antes de mudarem o nome da empresa para a Sony, e foi um dos primeiros rádios do mundo a usar transistores no lugar de válvulas e a caber em um bolso de uma camisa. Na foto Nossa. vocês estão vendo aí já o modelo seguinte, né, um pouco mais avançado, é o TR-63, é a propaganda do radinho de pilha, né, a transistor, né. Outra imagem bacana é o primeiro TV totalmente transistorizado, o modelo TV8301, que está aí na tela, foi lançado em 1959. Depois, em 1971, eles lançaram o primeiro formato de videocassete, que era o Umatic. Era um vídeo profissional de muito boa qualidade, mas o equipamento era grande, era a foto da direita aí. Não se tornou muito popular porque o preço era alto, né? Qualidade alta, mas preço alto. Ele era muito utilizado em edição profissional de vídeo. Para Uhum. completar maio, né, na Sony, em 10 de maio, só que de 75, a Sony lançou o Betamax, que é esse Nossa, cassete à pode crer. esquerda. Lembra disso? Betamax? Caraca, eu trabalhei com isso, cara. Eu tive uma produtora de vídeo na década de 90, cara. E a gente trabalhava com fitas ainda. Era Super VHS e Beta. Era isso daí mesmo, com esse gravadorzão aí que você tá mostrando. Pois é. O Betamax era um excelente padrão, só que teve uma guerra nessa época, né, com outro padrão, o VHS, e aí o VHS acabou ganhando em termos de custo-benefício e o Betamax acabou saindo de linha em 2002, né, ele durou até que bastante, né? Mas o beta ele tinha uma qualidade melhor. A gente tinha o VHS, o Super VHS e o Beta. Ele foi usado muito tempo para as novelas, para televisão, comerciais, essas coisas, porque ele tinha uma qualidade muito boa. Comercial ainda alguns, né? Porque a maioria fazia em película. Tá Mas de filme mesmo, né, de cinema. exatamente. Legal pra Mas foi o caramba. começo, né?
E aí, mais para frente um pouquinho, depois dessa guerra, né, teve também um outro marco, né, que é o lançamento do primeiro audio player de fita cassete portátil Walkman. Foi lançado em 1979, esse da foto embaixo à direita, né? Quem aqui já teve um Walkman, coloca aí no chat ou nos comentários se você está vendo já a gravação, né? Mas não parou por aí, claro. A evolução do áudio na Sony foi espetacular, né? Marcou vários produtos. Por exemplo, em 87 eles lançaram o formato DAT, o Digital Audio Tape, para gravação digital de áudio, né? Porque o cassete gravava de maneira analógica, já o DAT, qualidade muito superior, formato digital, também está aí na foto o mini player do DAT. Além de ser usado para gravação de áudio, o DAT também começou a ser utilizado para gravação de backup de computadores, já trazendo para o mundo dos computadores. Ele chegou a, dependendo da unidade aí do DAT que você utilizava, comportar até 80 gigabytes por fita. Né? É bastante coisa, até para os dias de hoje não é muito pouco não. Depois, em 92, foi lançado o Mini Disc, também está aí na imagem. É um disco magneto-óptico com capacidade de 80 minutos de áudio digital. Mais para frente, a Sony, junto com a Philips, lançou o Compact Disc, o CD. E não podia deixar de ser no ano seguinte o Discman. Está aí na foto também. Para substituir o Walkman, você tem o Discman. Atire a primeira pedra quem nunca usou um Discman. Sensacional. Até para fazer bailinho dava para fazer com o Discman. Era sensacional. Você podia levar o seu CD lá de casa para balada, para festa. O Daniel está comentando que o primeiro comprou em Londres. Perfeito. Né? Meu, que legal que a gente viveu essa época, né, cara? E olha só que mega empresa essa. Mas Quanto não parou, benefício. não. Olha só o que os caras fizeram ainda, né? Manda! Em 83, bom, já falei de 83, em 82, a Sony lançou o disquete de 3,5 polegadas para computadores, para brigar com o de 5,25, né? E acabou ganhando, né? 6 anos depois, em 88, o 5,25 saía do mercado. É claro que não durou a eternidade, porque vieram outras mídias, mas o disquete de 3,5 polegadas durou até 2010. E lá, nessa época, já detinha, quer dizer, ainda detinha 70% de todo o mercado de flop disks, de disquetes, o 3,5 polegadas. O primeiro computador da Sony foi o MSX, também está aí na foto, de 1983. E também foi uma das primeiras a lançar uma câmera de filmar de mão, né, portátil, assim, você levar na mão, chamada, claro, Handycam, né, em 1985. Também quem teve já comenta aí. E depois disso, ainda tem história, ainda tem história. Eles lançaram, claro, o PlayStation, né, em 1994, que já está na versão 5, né? Aham. Também lançaram uma das primeiras câmeras fotográficas digitais da série Mavica, também está aí, ela gravava em flop disk, em disquete de 3,5 polegadas, resolução VGA 640 por 480, se você olhar hoje é terrível, né? Mas na época é o que tinha, né? Foi lançado em 97 e depois lançado em 98 o Memory Stick, um tipo de memória flash, que hoje ainda existe e está hoje com capacidade de 2 terabytes por unidade de Memory Stick. E para completar a história da Sony, só para não deixar em branco, vamos falar que a Sony hoje tem mais de 100 mil funcionários com faturamento anual superior a 80 bilhões de dólares. Cara, tem uma coisa interessante também. A Sony, em 95, ela montou porque a Sony é um conglomerado, né? Uma mega empresa, né? Com várias divisões. Essas que você citou, assim, de desenvolvimento, de tecnologia, são essenciais aí para o desenrolar da história da tecnologia. Mas em 95 ela montou um departamento ligado a patentes, a música, gravações, tudo, e ela tinha 50% de sociedade com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Michael Jackson. Michael Jackson, bacana. Michael Jackson foi sócio da Sony nessa parte aí de música, né? De lançamentos, de gravações, de patentes.
A Regina tá tirando um sarro aqui, que eu falei dos bailinhos, ela, bailinho agora é só balada, né? Agora mudou o nome, né? Sensacional. Só muda o nome. Legal. Sony tem outras divisões, não dá para colocar tudo aqui. Tem a parte de filmes, tem as televisores, né, Vega, puxa, tem muita coisa, Sony Entertainment Group, não dá para falar tudo que eles têm aqui, mas eu realmente só coloquei o que tinha mais 70, 80, 90, para recordar essa época aí. Não, e para enfatizar aí essa data de fundação dessa mega empresa, né, cara? Foi a Muito legal. fundação, foi em maio, e o lançamento do Beta, né? O Betamax também foi em maio. Legal demais. Manda aí. Cara, tem um outro episódio interessantíssimo que também não tem nada a ver com música, mas como a gente fala de assuntos gerais aí, a gente acaba depois fazendo um link, né? Eu tenho certeza que o Marcelo vai buscar algum link aí do que eu vou falar agora com música ou com tecnologia. Porque em 13 de maio de 1950 foi disputada, num sábado, a primeira corrida da história da Fórmula 1. Há exatos 72 anos atrás, aos olhos de mais de 200 mil pessoas que estavam espalhadas nas arquibancadas e nos barrancos em volta do aeródromo de Silverstone. E é por isso também que Silverstone é considerado o templo da Fórmula 1, né? Na época, a Alfa Romeo era uma escuderia dominante, aí, tanto quanto a Ferrari, ela tinha como principal adversário ali a Ferrari e a Maserati, né? E nesse primeiro grande prêmio, a Ferrari não participou. A ideia da FIA, né, de transformar, porque já existiam competições de corrida de automóveis na Europa, só que eles queriam fazer uma disputa com caráter global, eles queriam fazer alguma coisa que realmente andasse o mundo inteiro, não ficasse só nos países da Europa. Então, veio aí esse lançamento. E eles tinham, junto com a temporada, as 500 milhas de Indianápolis, que já incorporou nesse calendário aí. Então, na primeira corrida, tiveram ali os 3 corredores da Alfa Romeo, já que a Ferrari não participou, né? Tiveram os 3. A Alfa Romeo mandou 4 corredores. O Giuseppe Farina, que foi quem acabou se sagrando campeão, primeiro campeão mundial de Fórmula 1, um italiano, então ele ganhou essa primeira corrida, seguido pelos seus companheiros de equipe, Luigi Fagioli, também italiano, e Reg Parnell, inglês, né? Como eu falei, eles tinham 4 corredores, o quarto corredor da Alfa Romeo era o Juan Manuel Fangio, que acabou abandonando a prova por causa de um vazamento de óleo. Né? Então a Fórmula 1 surgiu seguindo os passos do Campeonato Mundial de Moto Velocidade, que ele tinha sido criado um ano antes, em 1949, e eles decidiram, por conta disso, seguir esse caminho aí e fazer essa tour mundial. E, cara, particularmente para mim, é uma maravilha que eu acompanho a Fórmula 1 desde 1981 e peguei a época de ouro também, com Mansell, Senna, Piquet, Prost, cara, e era uma alegria acordar no domingo para ver uma corridinha. Sim, sim. Você falou do Fangio, ele foi depois campeão mundial algumas vezes, né? O Fangio foi, se não me engano, ele 6, foi né? foi 6 vezes? Eu vou dar Agora, uma agora me olhada aqui. fugiu, depois você dá uma olhada aí, mas ele foi algumas vezes campeão. Se alguém tiver dedos rápidos aí no chat, pode colocar aí quantas vezes Juan Manuel Fangio foi campeão mundial. Eu sei que hoje em dia os carros têm uma telemetria, né, que cada volta são centenas de megabytes de informação, numa corrida são gigas e gigas de informação que são capturadas por centenas de sensores colocadas ao longo do cabo do carro, né? E isso é tudo transmitido para data center e isso é tratado como big data e tem um baita no processamento em cima, inteligência artificial, para começar a entender legal o que acontece aí durante a corrida, né? Cara, a gente pegou até a época da suspensão ativa, lembra isso? Que os carros faziam aquele movimento. Ó, tô vendo aqui, o Fangio, ele venceu 5 vezes, esse recorde permaneceu por 47 anos, só foi batido pelo Schumacher. Nossa, 5 vezes campeão mundial, hein? 5 vezes campeão mundial. Não é fraco, não. Não é fraco, Muito não. bom. Muito bom. Vou lá agora mudar um pouquinho o foco.
Vamos voltar 136 anos. 8 de maio de 1886. Foi vendida uma bebida pela primeira vez, eu não vou falar ainda que bebida que é. Foi a primeira vez que foi vendida essa bebida. E Eu ela foi... sei! Tá no Você sabe. rótulo! Ah, tá onde? Não, não fala Tá não, no não fala não. rótulo! Ah, tá? Que rótulo? No rótulo da bebida! Ah, tá, não, roda a bebida, mas não estou mostrando a bebida ainda. Não, mas tá no Ah, tá. rótulo! Ah, Pô, tá no rótulo, eu claro, como tem até bom hoje. apreciador de Não fala. tecnologia... Tá, vamos lá, vamos lá. Ela foi inventada por John Pemberton em Atlanta, Georgia, Estados Unidos. E ela foi criada como um remédio, na verdade. Um remédio, naquela época era comum esses elixires, né? Ele era um remédio para diversas doenças, por exemplo, vício em morfina, indigestão, desordens nervosas, dor de cabeça e impotência. Tudo isso num remédio só. Né? E o próprio John Pemberton, ele era viciado em morfina por causa das feridas que ele pegou lá, teve na Guerra Civil Americana. Então ele também ficou aficionado em desenvolver remédios que resolvessem o problema dele também e de outras pessoas. Né? Esse tônico, né, que essa bebida, esse elixir que ele criou, foi com base num outro que ele já tinha inventado anteriormente, chamado Pemberton's French Wine Coca. Deixa eu colocar uma imagem aqui na tela. Opa, cadê? O wine coca é uma bebida, é um vinho de coca, né? Tem extrato de folhas de coca e álcool, né? Fazendo um elixir. Isso não era exclusividade dele, isso já existia em vários lugares do mundo, inclusive até à esquerda você tem uma foto aí, uma imagem de um wine coca do Peru, mas ele se baseou num que era muito famoso na época chamado Vin Mariani, que era francês, é a foto do meio. Esse Vin Mariani tinha sido criado por um farmacêutico francês naquela época, né? E era tão famoso esse Vin Mariani que ele era utilizado por figuras como Júlio Verne, Alexandre Dumas, Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, e o próprio Papa Leão XIII na época tomava esse vinho de coca aí do Vin Mariani. Só que aí o Pemberton ele fez uma modificação colocando noz de cola, né? A cola é uma fruta, eu vou colocar daqui a pouco a foto dela aí. Não é uma noz, né, na verdade, que dava cafeína a esse conjunto. Além da cocaína, né, que tem na folha de cola, do álcool, vem a cafeína da noz de cola. Só que em 1886, na Geórgia, proibiram a bebida alcoólica. Então ele teve que fazer uma nova versão, retirando o álcool, acrescentando gás, porque na época acreditava-se que o gás também fazia bem para as pessoas, e criou essa nova bebida. Eu acho que todo mundo a essa altura já sabe que bebida é essa, né? Quem não sabe vai, né, saber agora, né? A famosa Surpresa! Coca-Cola, né? E à direita a noz de cola, tá? Que é uma fruta, se não me engano, africana. Aí tem ela fechadinha, ela aberta, né? Uma coisa meio estranha que a gente não conhece muito bem por aqui. E é dali que veio a cafeína da Coca-Cola, tá? Muito bem. Na época, ela era vendida, né, na época de Pemberton, a 5 centavos o copo, e ele vendia em média 9 copos por dia. Mas 2 anos depois apenas, um cara chamado Asa Giggs Candler, ele comprou os direitos do Pemberton, da Coca-Cola, e a tornou uma bebida mais conhecida. Aí tem uma parte da história aí que eu vou omitir, que teve uma briga, uma disputa entre os familiares, os herdeiros do Pemberton, que ele morreu pouco depois, né, e outras empresas que ele tinha licenciado. Vamos pular isso. O Asa Giggs Candler transformou essa bebida numa bebida global, que todo mundo conhece hoje. Né? Na época, inclusive, como tinha cocaína da folha de coca, cada copo de Coca-Cola naquela época tinha 9 miligramas de cocaína. Só comparando com uma carreirinha, né, que tem 50 a 75 miligramas de cocaína. Então era menos, mas era uma quantidade significativa, né? Por isso que deixava os caras mais doidões, né? Só que em Informações 19... para todos os públicos, né? Pois é.
Em 1929, a cocaína realmente foi totalmente abolida da receita, né? Foi proibido, e aí passou a ser a fórmula mais parecida com a que a gente tem hoje, né? Com pequenas variações. E pulando esse tempo todo na história, o que acontece atualmente? Quantas bebidas de Coca-Cola são vendidas, né? Eu falei que eram vendidos 9 copos por dia no começo, lá há 130 e poucos anos. Quantos copos ou doses por dia vocês acham que é vendido de Coca-Cola? Vamos fazer uma enquetezinha nos nossos participantes? Coloca aí no chat, dá um chutão. E quantas Copos? estimativa? Copos ou latas ou garrafinhas, né? E aí quando você pega uma de 1 litro, dois, já conta como vários, né? Mas doses Caraca. individuais. O que vocês acham? Coloca aí no chat aí que eu já vou falar quanto que é. Enquanto eu vou fechando aqui, que ela tem o The Coca-Cola Company, né? Hoje tem um faturamento anual de mais de 37 bilhões de dólares, tá? Mundial. Mas quem tiver um chutezinho, você chuta aí, ô Chiesa, quantas doses de Coca-Cola são vendidas por dia hoje? Cara, a gente tem a informação de que depois da água, o café é a segunda bebida mais comercializada no mundo. Agora, Uhum. caramba, você ressalta Só que bem o aí, negócio da tanto Coca, né? água quanto café tem muitos produtores, muitos distribuidores, então pulveriza. A Coca é só uma, né? Então não vai ser a top, mas vai ter uma quantidade de doses razoável. Ninguém se Caramba. atreveu aqui. Cara, eu chutaria em Chuta. bilhões de copos por dia. Você chegou ali no número, hein? Na No, grandeza. no mundo inteiro, cara, pô, a gente tem 6, 7 bilhões de pessoas no mundo. São 2 bilhões de doses de coca por dia, o que dá 20 mil por segundo. A cada segundo são 20 mil doses oferecidas da bebidinha aí. É Caraca, mole? O Adriano citou ali 1,7 bilhão de doses por dia. Ah, ele foi rápido no Google aí, hein? Esse número Ô, existiu também, mas foi de alguns anos antes. Eu vi também essa estatística, mas acho que 2017, 2018, sei lá, 2019. Essa é um pouquinho mais recente, né? Você não errou. 90 milhões? Não, 90 milhões dá em algumas horinhas. Imagina. É isso aí, mas chegou caraca. perto, Adriano. É nessa fase mesmo. Quando eu visitei o Museu da Coca em Atlanta, na cidade aí que nasceu tudo, e foi no final dos anos 90. Eles tinham um contador ali, e o contador dava mais ou menos 10 mil doses por segundo. Então, de lá para cá, praticamente dobrou, né? A Ah, quantidade. Gugu apareceu aí fazendo o link musical ali. Os Beatles amavam Coca-Cola. Aí, Gugu, boa É, informação. muito bom. Pô, é mais Coca-Cola do que reprodução do vídeo da Anitta, né, cara? E não é fala que se não for falsificado, né? Vale Coca Zero também? Coca zero. Zero açúcar, zero lactose, zero gorduras, né? Zero coca, Zero Coca, zero imposto, zero cocaína. zero cocaína. É sensacional, cara. Manda alguma coisa pra gente aí. Ah, vou abrir aqui a minha sessão Feliz Aniversário aqui para os Muito bem. aniversariantes da semana. Me fala se tem foto aí, porque nem todo mundo eu vou conhecer aqui na foto, não, hein? Ah, tem foto sim, cara. Tem foto aí de um cara rebelde aí com cabelinho de punk. Bota aí a Cabelo de foto punk. Não, do não tô vendo esse cabelinho. cara, não. Não Não? vi esse cara, não. Então, deixa eu ver aqui. Já que a gente estava falando da abolição da escravidão aqui no Brasil, tem a foto aí de um bluseiro, um Esse cara cara. aqui, fumando? É esse daí, Não sei aniversário. quem é, não. Seria aniversário desse cara, mas esse cara, ele nasceu em 1911. É claro que ele não está mais vivo nesse momento. Esse daí é o lendário Robert Johnson, cara. Tem aquele filme A Encruzilhada, que o ator que fez o Karate Kid fez com o Steve Vai. No final tem aquele duelo de guitarras espetacular. Ele faz uma alusão aí a uma lenda que o Robert Johnson vendeu a alma para o diabo para fazer sucesso, né? E nesse filme ele fala que Robert Johnson fez
30 gravações, ele foi para um estúdio, fez 30 gravações, e só consta na história aí 29 gravações. Isso também é hipotético, tá? Isso daí não é uma real, porque existem pouco mais de 30 canções. Robert Johnson teve uma vida muito curta mesmo, ele nasceu em 1911 e ele morreu em 38, com 27 anos, né? Poxa, Mas foi o ele... pioneiro na crise dos 27 anos, hein? Nossa, que puta link também, né, Marcelo? Verdade, ele foi pioneiro nessa história. Tanto que, então, fica a dica aí, vender alma para o diabo não é uma coisa muito, né? Não dura muito bom, o não. acordo, né, cara? Não é muito bom, não. Mas, de qualquer maneira, ele foi um cara que deixou aí um legado impressionante. As músicas dele foram gravadas por todo mundo, né? De Eric Clapton, Allman Brothers, Rolling Stones, Bob Dylan, Johnny Winter. Nossa Senhora, um monte de gente gravou aí as músicas do Robert Johnson. O Gugu tá aí na live também. Eu e o Gugu, a gente toca umas 15 músicas do Robert Johnson também nas baladinhas que a gente faz aí, Regina. A gente faz umas baladinhas de vez em quando tocando, e Robert Johnson é bastante citado aí, né? Então, outros aniversariantes aí, que também fizeram aniversário essa semana, o Bono Vox, o Paul David Hewson, né? Nascido em Dublin, na Irlanda, cantor, filantropo, compositor e líder do U2, o principal compositor aí do U2. Outro que também morreu muito precoce foi Sid Vicious, que foi baixista do Sex Pistols, né? Ele substituiu o Glenn Matlock, que é da formação original. Essa também é uma banda que durou muito pouco tempo, ela teve início em 1977 e durou até 79. Né? Também foi uma banda que durou 2 anos e meio, mas eles deixaram um legado impressionante aí para o movimento punk do começo aí da era do rock, né? Na década de 70 deixou aí, e ele foi um cara muito emblemático também, né? Na época ali, o Sid Vicious, na época que ele faleceu, a banda ela era agenciada pelo Malcolm McLaren, que não tem nada a ver... Nada a ver com a Fórmula 1. Nada a ver com a Fórmula 1, Você né? já falou da Fórmula 1, esse McLaren é outro. Esse é outro. Então, feliz aniversário também para o Billy Joel, cantor, compositor, pianista. Fez aniversário em 9 de maio. Também é um cantor estadunidense. Outro cara que está fazendo aniversário, fez aniversário ontem, é o Rami Malek, que é ator californiano, ator americano, fez 41 anos. Ele despontou nas telas atuando em algumas séries de TV nos Estados Unidos, e em 2018 ele interpretou o Fred Mercury no Bohemian Rhapsody, né, no filme documentário que fez extremo sucesso, e ele também acabou ganhando vários prêmios por esse papel, inclusive o Oscar de melhor ator. Né? E mais recentemente o Rami Malek gravou aí o último filme do James Bond, né? O Sem Tempo para Morrer, que foi o último filme do Daniel Craig, né? Então ele era o maldoso ali da parada. Bacana. Outro emblemático aniversariante, que não está mais vivo nesse momento, foi Salvador Dalí, 11 de maio de 1904, viveu até 1989. Também foi aí precursor aí do movimento surrealista, né? Então, um cara espetacular, participou de filmes, um cara mágico também. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição do Dalí aqui no MASP, há uns 15 anos atrás. Sensacional. Fantástico, Dalí. Eu visitei um museu do Dalí lá em Ferrara, na Espanha. Fantástico. Acho que tinha casa dele.
É a cidade, cidade onde ele nasceu, né? Eu não Ah, lembro, não, acho não, que é. ele nasceu em Figueres. Você falou Ferrara, eu me confundi. Ele nasceu em Figueres. Agora eu que me confundi. Será que o museu é em Figueiras ou Ferrara, hein? Agora eu me Ah, confundi. Eu sei que eu fui no museu já faz muito tempo, faz uns 30 anos pelo menos, eu não lembro mais a cidade, mas é onde ele tinha morado. Agora não sei se é onde nasceu ou se foi uma outra cidade ali da Espanha. agora, para abrir para você, fechando aqui a parte dos aniversariantes, vou falar rapidinho alguns nomes que fizeram aniversário essa semana também, para dar continuidade. O Clemente, um dos fundadores da banda Inocentes, Eric Burdon, do The Animals, o Joey Bonamassa, guitarrista de blues rock, fez Muito 45 bom. anos, Alex Van Halen, baterista do Van Halen, fez aniversário em 8 de maio, Eric Singer, baterista do Kiss, que a gente falou a semana passada, Bebel Gilberto, Steven Winwood e outros aí, David Gahan, Chris Frantz, Phil Campbell, né, do Motorhead, baixista do Motorhead, guitarrista do Motorhead. Então, feliz aniversário para essa galera, meu beijo, meu abraço para vocês. Perfeito. Um recadinho que eu esqueci de dar lá no começo, muito importante. Hoje eu vou fazer uma revelação aqui, vou dar a resposta para uma questão fundamental da vida, universo e tudo mais. Até o final, se vocês ficarem, vocês vão saber a resposta dessa questão. Você sabe essa resposta, Kesa? A É um resposta à quiz? questão. Não, é uma resposta mesmo. Eu já vou dar a resposta. A questão fundamental da vida, universo e tudo mais. Eu vou dar essa resposta até o final da live hoje. Quem Caraca! ficar, eu vou dar essa resposta. É uma resposta muito importante, né? E aproveitando, né, está sendo gravado. O link, mesmo que vocês receberam, mesmo se você realmente não conseguiu ver tudo na live, você pode acessar esse mesmo link depois que vai estar disponível. Também no canal vou colocar a versão gravada aqui, tirando alguns errinhos, introdução, tal, vou colocar lá e depois eu faço os cortes lá no YouTube, no nosso canal tem todos os episódios inteiros, ao vivo, editado e depois os cortes, com cortes de 2, 3, 5, 6 minutos, para quem não tem tempo de ver, tá lá os cortes, inclusive uma playlist só de cortes. E quem quer baixar e ouvir só o áudio, dá para baixar no Spotify. Muito bem. Posso emendar aqui uma parte aqui? Venha! Agora, o que é isso? É uma Ah, guerra. É uma guerra aqui. Quem que eu, adivinha que guerra foi essa? ali a gente tem o Kasparov, né? Tá profundo mesmo, Debbie. Vai ser incrível. A resposta à questão fundamental da vida, universo e tudo mais. É o Kasparov. E esse cara à direita aqui? Caraca! Esse cara é meio quadradão aí à direita. Meu Estamos Deus do céu. falando de 25 anos atrás, 11 de maio de 1997. Foi um embate entre Garry Kasparov, natural do Azerbaijão, radicalizado na Rússia, na época campeão mundial de xadrez, e o computador Deep Blue da Ah, o IBM. Gugu já mandou ali Deep Blue, É, arregaçou. eu não tinha visto. Aqui é Olha ali, sensacional, Gugu. Kasparov contra Deep Blue, perfeito. Eles jogaram duas vezes. Uma vez o Kasparov ganhou e a segunda vez que aconteceu, Deep Blue ganhou. Só que não foi uma partida que ele ganhou, né? Eles disputaram um torneio entre os dois com regras oficiais. Então foram 6 jogos, se eu não me engano, nessa disputa. Deixa eu ver aqui quantos foram. E aqui aconteceu que foram 6 partidas nesse embate de 97, 2 vitórias do Deep Blue contra 3 empates e uma derrota. Então o Deep Blue acabou ganhando. Foi a primeira vez que um Caraca. computador vence um campeão mundial de xadrez num torneio com regras de tempo oficiais. Né? Em partidas individuais havia várias situações, né? Mas num torneio mesmo foi a primeira vez. Nossa, e ó, eu vou aproveitar, vou dar uma dica aí para quem não assistiu o Gambito da Rainha, que o Gambito da Rainha é o nome de uma jogada, que nem o Pastorzinho, que nem outras jogadas que você tem no xadrez, e ele é uma série que tem, se não me engano, 7 ou 8 capítulos. O Gambito da Rainha é uma série espetacular, vale a pena assistir, que Eu não vi ainda não. fala sobre esse tema. Você não viu, Marcelo? Puta, Não. é dica boa, viu, cara? Assista isso daí, uma série bem curtinha, ela não tem várias, ela só tem uma temporada com 7 Uhum. ou 8 episódios,
Mas é muito, muito legal. E o assunto é esse daí. O Ari Olha lá, o Ari assistiu. tá falando que assistiu. É Depois você legal ou me não é, fala. Ari? O Ari Acho que o Gugu coloca ali. assistiu também. Eu conversei com o Gugu, se não me engano, o Gugu assistiu isso daí. Muito bom. Muito legal. Mas agora são umas curiosidades. O Deep Blue, que significa azul profundo, né, em português, e marquem esse nome porque a gente vai falar de um outro computador que também é profundo, mas não azul, né, daqui a pouquinho. O Deep Blue era um supercomputador baseado na plataforma RS6000, com 30 processadores PowerPC 604E, e ele era capaz de avaliar, sabe quantas posições de xadrez por segundo? 200 milhões de posições de xadrez por segundo. Olha Só só. valoriza mais o O mito que Kasparov, foi o Kasparov, né, cara? que conseguiu ganhar algumas partidas ainda, né? Pelo amor de Na Deus. época, em 97, ele era o número 259 da lista dos mais potentes computadores do mundo. E o desempenho dele era de 11,38 gigaflops. Para quem não sabe, giga é bilhão, né? E flops é instruções de ponto flutuante por segundo. Então ele conseguia contas, né? Várias contas matemáticas com números grandes, vamos dizer assim. Ele conseguia fazer 11 bilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Mas isso foi em 97. Alguém tem ideia de qual é o computador top número 1 no mundo mais rápido? Como Hoje, é que é hoje? Hoje é o mais rápido, top em velocidade, supercomputador mais rápido do mundo. Em que país está? E se alguém souber o nome também, não vale Google, hein? NASA? Não, não é na NASA. Não é na NASA? O primeiro hoje não. A Rê também assistiu o Gambito da Rainha. Esse computador está no Japão. Ele hoje é o chama-se Fugaku. É um computadorzinho, né? Lembra que eu falei que o Deep Blue ele tinha 30 processadores, né? Sabe quantos núcleos de processamento? É porque cada processador pode ser dividido em vários núcleos, né? Mas quantos núcleos de processamento o Fugaku tem? Alguém pode dar um chute? Em casa a gente tem um dual core, né? Que são dois núcleozinhos, né? Caraca, Marcelo. Essa Quantos pergunta é muito núcleos tem? cabeluda, cara. É muito, né? Chuta aí. Não Quantos sei. núcleos de processamento? Ah, cara. Se o Deep Blue tinha 30 a 25 anos. dezenas, vamos falar na casa de centenas, sei lá, Tchan, 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 tchan. 600, 800. O Ari já tá chutando 800, ó. Bateu com o seu número, cara. Ó. É. 800. Mas sinto dizer que vocês erraram um pouquinho. Redondamente enganados. Redondamente enganados. São 7 milhões de núcleos. 7 milhões Nossa, não é... 630 mil 848 núcleos. E sabe quanto de RAM? 5 milhões de gigabytes de RAM. Ou 5 mil terabytes, se você preferir. E lembra que o Deep Blue tinha 11 gigaflops? Pois é, esse aqui tem 442 mil teraflops. Caraca, 440 mas mil isso deve, tera. mesmo os japoneses sendo especialistas em microtecnologia, mesmo assim isso deve ser gigantesco, porque são muitos componentes, né, cara? Sim, eu vou te falar, eu vou mostrar a foto dele, mas antes vou dizer qual é o consumo dele. O meu notebook deve consumir uns 100 watts, 200 watts, os desktops tem fontes, né? Lembra das fontes ali, 300 watts, 400 watts, 500 watts? Quanto que consome o Fugaku? Alguém tem ideia? Com 7 milhões de núcleos? Quantos watts? Deve ter uma usina nuclear só para abastecer ele, cara. Eu vou voltar a foto aqui, vai. Tá aqui, ó, tá no Ave Maria! laboratório. Isso Ele é é um um data center computador, inteiro. é um Isso é um data center computador. inteiro e dos grandes, cara. É só para o computador. Ele consome Caraca! 30 megawatts. Megawatts, 30 megawatts. Tá? Quem É não uma... acredita, procura aí, Fugaku. São 30 megawatts. Tá? O Ari tá perguntando onde está esse computador, tá no Japão, né, Marcelo? Eu não lembro que instituição ele está, se é um laboratório, se é uma universidade, tem que fazer uma pesquisazinha rápida, é fácil, mas está numa alguma instituição lá, porque esses supercomputadores eles são usados em time sharing
vários laboratórios de pesquisa e empresas alugam tempo de processamento neles para fazer processamento geológico, nuclear, simulação balística, simulação de vírus, de bactérias, de antibióticos. Não necessariamente militar, Daniel, também, né? Mas ele não é, esse especificamente não é militar, mas ele é utilizado pelas indústrias e pelos laboratórios. Tem outros na lista de top 500 que estão em instituições militares, sim. Tá? E só para fechar o assunto do xadrez, né? Só para falar que atualmente a última vez que um campeão mundial foi vencido por um programa de computador foi em 2006. O Deep Fritz, olha só, não é o Deep Blue, mas o Deep Fritz, que é um software, não um computador, ganhou do campeão mundial da época, que eu não sei se ainda é, mas é o Vladimir Kramnik. E esse software, ele rodou num computador com 2 CPUs Intel Core 2 Duo. Bem parecido com o que a gente tem hoje. Olha só como os computadores avançaram. Então quer dizer que um computador desktop Core 2 Duo rodando esse software conseguiu ganhar de 4-2 do campeão mundial Vladimir Kramnik em 2006. Nossa, sensacional, cara. Como evoluiu, né? Caraca, vou na onda da Débora Zez aí, cara. Preciso estudar para participar da live, cara. Umas informações. Né? Caraca, velho. Agora eu não tinha visto esse comentário da Debbie. Sensacional. Eu tenho mais, deixa eu ver aqui. Eu tenho mais 2 ou 3 coisas aqui, mas está ficando meio tarde aqui, né? Fala aí o que você quer. Você ainda tem que falar sobre o segredo Esse eu do. tenho que falar. A resposta à questão fundamental sobre, como é que é? Sobre o universo, a vida e tudo mais. Mas fala aí. Não, o Ari está perguntando aqui onde está o computador. É no Japão, acho que ele está querendo saber mais especificamente em que cidade ou em que instituição que ele está alojado. Tá. Enquanto você estiver falando o seu, eu vou pesquisando aqui e já falo para ele. Não, eu encerrei aqui. Eu só ia talvez fazer um link aqui com a história do dia de Nossa Senhora de Fátima, as 3 crianças, não sei se vocês conhecem a história, isso daí foi documentado até num filme, que eu não vou lembrar o nome do filme, eu assisti quando eu era criança ainda. Naquele filme, Nossa Senhora de Fátima, ela revelou 3 segredos para os pastorinhos ali para quem ela apareceu, né? E diz que esses 3 segredos aí, 2 deles têm a ver com a Primeira Guerra Mundial e com a Rússia, que acabava de adotar o socialismo como regime de governo. Então, 2 segredos eram esse, e o terceiro ficou oculto aí por muitos anos, e dizem que isso tinha a ver com o atentado de um papa. E a gente teve, no dia 13 de maio, que é o mesmo dia da aparição da santa, né? No dia 13 de maio de 81, a gente teve o atentado do Papa João Paulo II, que ele foi gravemente ferido por um atirador turco, deixa eu ver se eu sei falar o nome dele, Mehmet Ali Agca. Ele foi Ali Agca, né? Na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. Ele teve esse atentado. O João Paulo II, depois desse atentado, ele nunca mais foi o mesmo. Ele era um papa todo esportista e não sei o quê, e ele teve ele acabou definhando bastante por conta dessa história. Bacana. Legal. Ó, eu coloquei aqui no Remote, onde ele. Como é que chama? Nos comentários aqui do chat, onde ele fica, no RIKEN Center for Computational Science. Tem um centro para ciência da computação chamado RIKEN. A Deb colocou também uma pesquisa aqui, o nome dele, né? O nome alternativo para o Monte Fuji. Cadê? Aqui fala que é exascale, mas não é muito verdade, porque exascale é um computador que teria que passar de 1000 teraflops, né? Ele não chegou ainda, de 1 milhão de teraflops, né? Então existe na verdade uma guerra para saber quem é que vai lançar primeiro o exascale, se é a Europa, se é o Japão, se é a China ou se é os Estados Unidos. Ainda não foi lançado, mas tem vários em construção. Mas ele é quase, né? Acho que vai ser o último antes do primeiro exascale. Né?
Me divertindo aqui com os comentários aqui no chat. Mister Google aqui, né? Muito bem. Tá tarde, eu não vou falar todas as histórias, eu deixo para a semana que vem uma, mas vou deixar, claro, vamos falar agora da história, né, da resposta. Por favor. Todo mundo está ansioso para saber. Aí, o Google já deu um spoiler aqui, né? Mas vamos fazer a historinha aqui. Bom, nessa semana aqui, 11 de maio de 2001, há 21 anos, falecia aos 49 anos Douglas Noel Adams, escritor e comediante britânico, e ele se tornou muito famoso pelo livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Vou colocar aqui na tela, né, o Guia Nerd de todos os tempos, né? Eu, na verdade, eu não li esse livro, não, né? Mas muitos geeks e nerds, eles leram e são extremamente fãs desse livro. Ele também foi colaborador do Monty Python, apareceu em alguns sketches do Monty Python, ele era comediante, ele estava sempre na onda aí do Monty Python e outros comediantes, né? E nesse livro do Mochileiro das Galáxias tinha uma história muito interessante, que é a que dá a tal da resposta que vocês estão esperando, né? Tem um supercomputador aqui no livro chamado Pensador Profundo, Deep Thought. Então, a gente falou Deep Blue, Deep Fritz e agora o Deep Thought, Pensador Profundo. E o pessoal lá que, né, o criou, eles perguntaram para ele qual é a resposta à questão fundamental da vida, universo e tudo mais. E aí ele começou a pensar. E ele falou o seguinte: olha, eu vou pensar nisso aqui, mas vai demorar um pouquinho, tá? Vai demorar 7,5 milhões de anos para eu poder calcular aqui a resposta a essa pergunta. O que? 7 milhões e meio de anos? 7 milhões de anos. Tá bom. Então foi geração atrás de geração, nascendo e morrendo gente, e o computador, o pensador profundo, foi lá pensando na resposta. E aí, passados 7 milhões e meio de anos, chegou a turma lá ansiosa no dia da resposta, né? O mundo inteiro ali. Eu não sei, não se passava na Terra, provavelmente, eu não sei, eu não li o livro, mas todo mundo ali para a resposta esperada 7 milhões e meio de anos, e aí o computador anunciou solenemente: a resposta é 42. Aí o pessoal ficou: como assim 42? 42. Como assim 42? É uma resposta assim simples, besta, 42? Aí o computador falou: eu entendo a frustração de vocês, mas vocês estão assim frustrados porque vocês perguntaram a resposta. O problema é que ninguém perguntou qual era o problema, qual era a pergunta, né? A pergunta que é importante, né? Essa é a resposta, mas vocês precisam saber qual é a pergunta. Não A acredito. pergunta que é importante, né? Aí todo mundo ficou com aquela cara de pastel, falou: tá bom, então qual é a pergunta então? Bom, eu não tenho capacidade suficiente para descobrir qual é essa pergunta, mas boa notícia, eu consigo projetar o computador que vai te dar essa pergunta fundamental. Eu vou projetar esse computador que vai ser melhor do que eu, ele vai transformar todo mundo em seres orgânicos, vocês vão ser transportados para dentro dele, esse computador vai se chamar Terra e vai levar 10 milhões de anos para eu projetar ele, tá? Então, né? 10 milhões de anos. Pois é, né? Esse é o segredo, né? O segredo era saber a pergunta, né? Então estamos no processo de evolução para entender a pergunta, né? Mas nós temos algumas curiosidades extras aqui, né? Ele era grande fã do Pink Floyd, olha o link aí para a música, né? E ele foi convidado, inclusive, para tocar deixa eu ver aqui, o autor, né, do Mochileiro das Galáxias, o Douglas Adams, ele foi convidado pelo David Gilmour no seu aniversário de 42 anos, foi convidado a tocar guitarra em 2 músicas no show do Pink Floyd em Londres, num show de 1994. É ele ali no cantinho? É ele ali no cantinho junto com o David Gilmour, né? Ele era E, amigo do Gilmour. e de Nos guitarra de 42 canhoto, né? anos. Não tinha reparado, é verdade. De guitarra de canhoto ainda. E foi nos 42 anos dele, né? Ele também foi ele que escolheu o nome do álbum Division Bell. Ele pegou a letra lá de uma das músicas e falou: esse nome é bom. E aí o nome do álbum é Division Bell por causa do David Adams que sugeriu esse nome. Legal.
Douglas Adams morreu com 49 anos, mas quando ele completaria 60 anos, houve uma festa de comemoração de aniversário meio que virtual, né, dos 60 anos, e o David Gilmour tocou, não só tocou no funeral dele, e tocou também na data dos 60 anos, fez um show em homenagem a ele na data que ele faria 60 anos, né? Mas tem mais coisinhas, né? No dia 25 de maio, que foi duas semanas depois que ele faleceu, foi considerado o dia da toalha, porque toalha era um objeto primordial nesse livro Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Então, os fãs do Mochileiro das Galáxias carregam toalhas nesse dia, né? Então, você vê aqui uma foto da toalha escrito Don't Panic, que é um dos motos aí do livro. Esse dia foi celebrado pela primeira vez logo 2 semanas depois que ele morreu, em 25 de maio de 2001. E essa foto foi feita em Innsbruck, na Áustria, né? Inclusive é na cidade onde ele se inspirou para escrever o livro. Daí a cidade fez essa homenagem a ele no dia da toalha. Mais Caraca. algumas curiosidadezinhas aqui. Se você colocar no Google, põe aí no Google agora, a resposta para a vida, o universo e tudo mais, o Google te dá 42. O Google já está mancomunado com todo mundo aqui. Coloca aí no Google, me fala. Coloca aqui se isso funciona. Isso funciona escrito em inglês também, em português também, tá? Incrível isso, né? Agora, o que Star Wars tem a ver? Né? Que negócio é esse Star Wars está fazendo aqui? A gente falou de Star Wars na última live, né, que é o May the Force Be With You, e uma semana depois vamos falar de Star Wars de novo. É que o filme original, à direita, né, como é que chama o original? Eu esqueci, uma nova esperança. Como é que é o novo começo? Eu esqueci o nome. Mas o Star Wars ele estreou em 1977. E a Ascensão Skywalker, que está o cartaz à esquerda, saiu em 2019, exatamente 42 anos depois do primeiro filme. Esse 42, então, parece ser a resposta a muitas coisas fantásticas na vida de todos, né? 42 anos depois. Agora umas fórmulas loucas matemáticas, né? No ano que saiu Ascensão Skywalker, que saiu 42 anos depois do filme de 77, nesse mesmo ano, 42 foi o último número natural abaixo de 100 a ser descoberto como uma soma de 3 cubos. Olha só, os matemáticos têm umas ideias malucas e eles têm fórmulas para achar qualquer número como soma de 3 cubos. E o 42 foi o último que encontraram a resposta abaixo de 100, e foi no mesmo ano, né, que saiu a Ascensão Skywalker, 42 anos depois de Star Wars. Né? É a fórmula aí em cima. 42 é igual a essa fórmula, essa soma de 3 cubos aí em cima. Quem quiser também conferir na calculadora para ver se dá. Faz a continha aí. Como curiosidade, eles resolveram esse problema e outros números que eles não conheciam, a soma de 3 cubos, eles usaram um programa chamado Charity Engine, que é um aplicativo baseado no Boeing, que é o E7 at Home, que é uma iniciativa que começou lá nos anos 80, se eu não me engano, para procurar vida extraterrestre, mas eles não tinham dinheiro para supercomputadores, para analisar os radiotelescópios, para saber se tinha ondas de rádio vindo dos alienígenas. Eles criaram um software que funcionaria pela internet, então o usuário doméstico da internet usaria esse software como wallpaper. Quando a pessoa não está mexendo no computador, entra esse software e começa a processar pacotes de dados vindo lá da central. Então, eles distribuíam as informações por milhares de computadores na internet e conseguiam fazer esse processamento. Essa plataforma chamava Set at Home, inclusive eu participei nos anos 90, agora não mais. Ela evoluiu para o nome Boeing e hoje tem um software chamado Charity Engine que usa essa plataforma. Então, eles usaram essa plataforma e durou 1,3 milhões de horas de computação, usando 136 mil computadores ao redor do mundo, de usuários, né, para chegar nessa conclusão do 42 e de outros números que eles não conheciam. Né? Se você juntar esses computadores todos que compartilham informações pela internet, ele seria o 21º da lista dos top 500 mais rápidos do mundo. Né? E uma última curiosidadezinha, tem um site maluco que você, sabe, olha assim nessa imagem, você está vendo aí a imagem? Não, tá, né? Tem uma sequência aqui de números que eu coloquei 100, 200, 400 e 800.
Aham. Num gráfico ali. Isso. Qual que é o próximo número da sequência? 100, dobra 200, dobra 400, dobra 800, qualquer um diria que é 1.600, né? Que seria o dobro, Uhum. né? Aham. Só que esse software, ele acha uma fórmula matemática que não importa que números você coloque aqui, o próximo vai ser 42. Então, por exemplo, eu que digitei 100, 200, 400, 800, ele veio com essa fórmula, 213 sobre 4 vezes n ao quarto e assim por diante, de maneira que se você colocar 1 no n, é 100, 2, 200, 3, 400, 4, 800, 5, 42. E o gráfico está à direita dessa função. Então, não Então, importa quais números você coloque, 1, 2, 3, 5, 8, 12, o próximo é 42. Então, aquele negócio que você vê aqueles testes de QI, né? Qual é o próximo número da sequência? É meio furado, porque, na verdade, é possível fazer qualquer sequência possível. É só achar a regra matemática correta. cara, que maluco. Cabalístico o 42, né? 42. Eu vi outras histórias do 42, eu achei melhor parar por aqui, senão a gente ia ficar 3 anos falando. Eu vou colocar o site que calcula o 42 a partir de qualquer sequência aqui no chat para vocês brincarem também e achar número aí, tá? Naquele livro do. Acho que você chegou a citar o Malbataan, né? Numa das lives aí, no Homem que Eu não lembro. Calculava, tem um Uhum. capítulo que ele fala dos quatro quatros, que com quatro Hum, quatros e as operações matemáticas, você consegue chegar em qualquer número, né? Então ele faz sim. uma simulação. Agora, vou fazer um link aqui também, cara, que você falou aí do Pink Floyd. Essa semana foi aniversário da morte de um músico chamado Floyd Council. Também era um músico de blues americano. Ele morreu em 1976, há 46, não 42, mas 46 anos atrás. E ele foi uma das influências do Syd Barrett para criar o nome do Pink Floyd, que era a junção de dois nomes, era do Pink Anderson e o Floyd Council. Então, o Floyd Council Bacana. faleceu em 9 de maio de 76. Aí, Bacana. minha humilde contribuição aí para o seu emblemático 42, Muito juntando com o bom. Pink Floyd. A gente Essa vai achar viagem, mais né? coisa. A gente vai achar mais coisa de 42, né? Mas né, hoje foi muito legal. Bom, só até agradecer todo mundo. Hoje a gente bateu o recorde, deu 1 hora aqui de live, já 1 hora e 3 minutos. E não falei tudo que tinha que falar, mas vamos deixar algumas coisinhas para as próximas ainda, né? Tá bom? Então não Zeza, deixem de. Vá, fala aí. a Zeza pode usar o 42 para dar resposta para qualquer coisa. Ainda mais que você tem 3 filhos, né, Zeza? Qualquer coisa que eles perguntar, você fala 42. É 14 para cada um, dá 42. Muito bem. Muito bom, é isso aí. Bom, não Sensacional. esqueça de se inscrever no canal. Tem o link aqui no vídeo do grupo de WhatsApp para você receber as novidades e quando a gente coloca os vídeos no ar. Tem o link para o Spotify para você baixar aqui no trânsito. E mandem suas sugestões, coloquem nos comentários aí coisas que a gente deixou de falar, que comemorou-se nesta semana. Coloca aí que a gente coloca na semana seguinte, tá bom? Muito Maravilha. bom. Legal, muito obrigado a todos. Vamos aí para começar a pesquisar para os próximas semanas, né? Legal. Sexta-feira que vem tem mais. Sexta-feira, dia 20 de maio. Não percam. Beleza. Obrigado Abraço a a todos. todos. Valeu. Abraço, Marcelo. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.